Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês uma pintura super especial, já que o Natal já está próximo, está chegando. É a pintura desse Papai Noel 3D. Você vê que é uma peça grande, super trabalhada, cheia de detalhes. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês a parte de pintura, de acabamento deste Papai Noel, parte de olhinho, sombra, como que a gente sai desse básico para ficar uma peça mais cheia de detalhes, mais real possível. Olha que peça linda, gente. Para decorar a casa, escritório, a clínica, aonde você quiser pôr uma peça dessa, tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Então vamos me acompanhar? Aqui então, pessoal, já está com as cores básicas que a gente vai usar na peça. Aqui a gente já adiantou a parte de pele, tudo com tinta acrílica, a base d'água, aqui eu estou usando da Acrylex, a pele, a cor, a roupinha dele toda vermelha, também da Acrylex, a base d'água e as partes aqui, né? Barba, bigode, sobrancelha, tudo foi pintado com branco. Ela é uma peça bem grande e bem detalhada. Agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho a parte do olhinho, que na verdade é o que mais o pessoal tem dúvida a respeito de como pintar o olho, ok? Aqui eu estou usando também a tinta acrílica, a base da água da Acrylex, nesse tom de azul. E eu uso sempre uma bandejinha para mim colocar a tinta. Aqui no caso eu estou usando um pincel zero, esse aqui é da Condor, pincel bem fininho, para essa parte de detalhe, de olhinho, né? Um acabamento que precise ser mais preciso, a gente usa sempre esse pincelzinho zero para ter mais detalhes mesmo, conseguir chegar no lugarzinho certinho onde você quer. Então vamos usar esse tom de azul. A gente coloca um pouquinho aqui no potinho, é bem pouquinho mesmo. E geralmente eu gosto de dar uma diluída. Eu uso esse sprayzinho que geralmente usa para umedecer roupa, para passar roupa. Eu dou uma borrifada aqui só para a gente não se perder na quantidade de água e conseguir dar uma diluída na nossa tinta. Deixa eu só pegar um palitinho. Pode ser um palitinho de churrasco. Eu gosto de usar um cabinho que eu tenho aqui, de um pincel que já estragou, só um cabinho. Para poder mexer aqui a tinta, né? Para dar uma diluída. E pode estar usando um tom mais claro de azul também, se você quiser. Eu gosto desse tom de azul, que ele é um azul bem bonito, né? Chama bem a atenção. Depois vai vir a parte de sombra, então acaba dando uma escurecida depois a sombra. Então, só para a base da cor, eu gosto de usar esse tom de azul. Você sempre hidrata o seu pincel. Uma molhada nele, já deixa um paninho velhinho perto para você enxugar o seu pincel. Agora você não precisa colocar todo o seu pincel na tinta, só a pontinha dele.
Coloca só a pontinha. E aí você vai vir nessa parte, tem um buraquinho no meio. O bom da impressão 3D é que ela já deixa bem marcado aonde você tem que colocar cada cor. Então, nesse modelo, né, nesse Papai Noel, ele tem um buraquinho bem no meio do olho, que seria a parte preta do olho. Então, você vai vir em volta desse buraquinho, colocando a parte azul. Em volta, você vê que aqui eu já coloquei o branco, né, nos dois lados. Também com o pincelzinho 0. Então, a gente vai pintando em volta desse buraquinho aqui do centro. Até poderia pintar toda essa parte, porque o preto, ele cobre qualquer coisa. Como é a tinta mais escura que a gente tem, a gente pode passar direto e depois colocar o preto no centro também. Não tem problema. Eu gosto de dar uma viradinha para poder ver melhor, ó. Bem com calma. Preenchendo toda essa parte aqui de azul. Você percebe que tem uma linha aqui, ó, no cantinho do olho, que limita aonde você vai colocar o azul. Se por acaso, borrou um pouquinho, saiu um pouquinho do lugar, que nem aconteceu aqui, se dá para ver, se vocês verem, ficou um pouquinho em cima da pele. Não tem problema, depois você vem com um pouquinho de pele, passa por cima, não tem problema nenhum, ok? Faz a mesma coisa do outro lado. Pode girar a peça, conforme você vai pintando a peça 3D, você vai perceber que você acaba tendo que girar ela para você poder enxergar melhor, né? Ter mais acesso aonde você precisa chegar com a tinta. Então, toda hora você está virando para cá, virando para lá, vai se adaptando e ver qual a melhor posição para você conseguir pintar, principalmente esses detalhes muito pequenininhos, de olho. Tem peça que tem os cílios muito pequenininho, alguma coisa que tenha muito detalhe, a gente acaba tendo que girar a peça, a gente poder, né, enxergar melhor aqui, ficar uma coisa mais bem acabada, mais bem elaborada. Só de colocar o olhinho azul nele, já vai ficando, né, uma carinha muito legal. Dá uma acertada. Esse tom de azul realmente fica bem bacana. Sempre lava o pincel após o uso. Você deixa a tinta secando no pincel, e o tempo, né, de duração do pincel vai ser menor. Então, sempre lembra, passa na aguinha, já deixa ele sequinho. Daqui a pouco você vai precisar dele de novo, então você já deixa ele sempre limpinho. Aqui, então, eu já distribuí as cores necessárias, né? O branco, cor de pele, o azul dos olhos, até a orelha, né? A gente não pode esquecer da orelha dos dois lados. Já tá tudo com as cores básicas da peça. A gente vai usar, agora a gente vai entrar com a parte de sombreamento, que é a parte que realmente dá um destaque na peça. É uma parte muito gostosa de fazer, uma parte que eu amo fazer. E aí a gente vai ver todas essas linhas que a impressão 3D dá na peça, todos esses detalhes, né?
esses detalhes vão saltar com a parte de sombra. A gente vai vir, vai sombrear e cada tom da peça vai ter um sombreado certo para esse tipo, para essa cor. Então, a gente usa, para sombrear a cor pele, a gente usa um tom acima. Geralmente a gente chama de siena natural, tá? Porque a gente tem que ir testando a sombra aos poucos. A gente não pode colocar um tom de marrom muito forte em cima de um tom de pele. Então, a gente sempre coloca um tom mais próximo, vai testando, vê se ficou muito fraquinho, aí você sobe um tom. Ah, ainda tá fraca a sombra, daí você coloca um outro tom acima. E aí você vai testando. É muito melhor do que você vir com uma cor forte, né? Aí você depois tem um trabalhão para poder apagar aquela sombra. Então a gente vai testando sempre com cores mais fracas até chegar no tom que você quer. Às vezes a gente usa até mais de um tom para fazer a sombra. Vai um siena natural, depois você vai colocando um marrom um pouco mais acentuado, mais escuro, até você conseguir aí o resultado que você quer na sua peça, ok? Acompanhe a gente que a gente vai mostrar agora. No próximo vídeo a gente vai mostrar a parte de sombreamento deste Papai Noel, ok? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.